5 tatuadores, 3 jurados especialistas, 2 provas por programa, pessoas diferentes tatuadas a cada semana e no final, apenas um único vencedor levantará o troféu de campeão. Este é o Risco a Risco, um reality show que põe à prova as habilidades de artistas do interior de São Paulo. E você vai acompanhar essa disputa comigo. No episódio anterior do Risco a Risco, a prova Flash se mostrou bem disputada. O tema foi estilos e os artistas tiveram que se desdobrar para decorar uma caixa em tribal. Nossos tatuadores também tiveram o primeiro desafio na prova de eliminação. O tema foi o estilo de tatuagem old school e os artistas abusaram na criatividade, o que agradou bastante os jurados. Mas não livrou o Felipe de ser o primeiro eliminado do Risco a Risco. Bem-vindos a mais um episódio do Risco a Risco. No programa anterior nós demos adeus ao Felipe e hoje restam aqui nossos 4 participantes, Vitória, Fábio, Léo e Bento. Bom, vocês parecem um pouco apreensivos, a Vitória ficou muito nervosa no programa anterior. Nossa senhora, depois tive um ataque. E aí, Vi, como que você tá hoje? Tá apreensiva? Mais tranquila. Tranquila? A pressão voltou. Tá tudo normal, mas ainda assim apreensivo pra ver qual que vai ser dessa prova Flash. Ai, que bom, mas que bom que você tá mais tranquila. Nossos jurados também estão aqui no estúdio. Bem-vindos, Márcio, Florent, Bela. Muito obrigada por estarem aqui novamente. E aí, Florent, como que foi fazer essa primeira eliminação no programa anterior? Olha, foi bem difícil pra gente, né, chegar numa pessoa, porque todos os trabalhos estavam bem, no nível elevado, deu pra ver que eles se esforçaram bem. Foi um pouco tenso, né, mas foi interessante também. Tivemos que pegar os mínimos detalhes ali, né? Foi complicado. Mas passou por enquanto, agora a gente vai pra prova Flash, que também não elimina ninguém. Mas então, sejam muito bem-vindos. Preparados para a prova? Bom, essa prova Flash de hoje, ela vai exigir, assim, mais do que o talento e a habilidade de vocês com as mãos. Vocês vão precisar de um pouco de conhecimento teórico e agilidade para responder algumas perguntas do universo da tatuagem. E aí vale tudo. Achei diferente, eu não tava esperando. Achei que a dinâmica das Flash seria um negócio mais prático, assim, pra você botar em teste, assim, sua habilidade de desenho e composição de forma geral. Mas eu curti, foi interessante. A prova vai ser um mata-mata, então nós vamos definir duplas por um chaveamento, um sorteio. Então as bolinhas que saírem de cor igual são os adversários. E aí vem a duplinha aqui, a gente faz a pergunta, aí quem errar sai, vem a outra duplinha e assim vai indo até restar um ganhador, que é quem acertar mais perguntas no caso. E aí vai poder escolher quem tatuar na próxima prova de eliminação. Beleza? Então, bora lá? Bora sortear? Então, pode começar o sorteio. Oh meu Deus, não sei sorteio. Bom, então vai funcionar assim, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, elas têm alternativa, vocês vão escrever a letrinha da alternativa que vocês acham que é a resposta correta e mostra pra câmera, por favor. Beleza? Aí a gente vê se acertaram ou erraram. Certo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Há uma hipótese de que, nos primórdios, marcas adquiridas em guerras e caças geravam orgulho e reconhecimento ao homem que as possuísse, pois eram expressões naturais de força e vitória. Partindo dessa ideia, o ser humano passou a se marcar voluntariamente,
fazendo ele mesmo seus ferimentos pelo corpo, que com o passar do tempo deu espaço para a criação de desenhos, utilizando-se de alternativa A: ocre extraídos de rochas vulcânicas e ossos afiados para introduzi-las à pele, ou alternativa B: tintas vegetais e espinhos para introduzi-las à pele. Podem marcar isso. Não. Isso. Alternativa certa. Os dois acertaram. Os desenhos desse estilo podem assumir formas geométricas, ilusionistas e podem ser bem associadas com o pontilhismo. As tatuagens são compostas de linhas grossas, médias e finas, a fim de criar uma figura bem delineada e direta. E, em geral, a cor mais utilizada é o preto, com escalas de cinza. De qual estilo de tatuagem estamos falando? Letra A: estilo geométrico, ou letra B: bullseye? A alternativa certa é B. Segundo o primeiro censo de tatuagem do Brasil, feito pela revista Super Interessante, as tatuagens mais realizadas pelos brasileiros são letra A: símbolos, ou letra B: homenagens. Deixa eu ver o que eles responderam. A resposta certa é letra A. Durante décadas, as tatuagens eram feitas como rituais religiosos, homenagens e cultos a pessoas mortas, e para identificação de criminosos. Foi apenas em letra A, 1920, que ela foi ficando mais comercial, tornando-se mais popular entre americanos e europeus, ou alternativa B, em 1940. Bom, então quem acertou essa foi o Fábio. Alternativa certa, letra A. Agora a gente chama a próxima dupla para ver quem que vai enfrentar o Fábio. Eu achei muito tranquilo, na verdade. Foi uma dinâmica bem interessante de participar. Não foi uma coisa que deixou a gente tão aflito. Apesar, da gente não ter todos os conhecimentos do mundo sobre tatu, foi mais tranquilo, assim. Bom, agora é a vez de vocês. Vamos começar? Preparados? Vamos lá. Pergunta número 1. O primeiro estúdio de tatuagem do Brasil surgiu na cidade de Santos no ano de letra A, 1958, ou letra B, 1959? Vocês responderam o quê? A. Tá errada. A resposta certa é letra B, 1959. Inspirado em mangás e cartoons, esse estilo surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, inspirado em quadrinhos, desenhos da televisão e filmes. É característico por suas cores vibrantes, altos contrastes com desenhos super exagerados e linhas muito bem trabalhadas e grossas. Como é chamado este estilo de tatuagem? Letra A, New School, ou letra B, Old School? Resposta correta, New School. Como era conhecido o primeiro tatuador profissional que tatuou no Brasil? Letra A, Lucky Tattoo, ou letra B, Jimmy Tattoo? Resposta correta, letra A, Lucky Tattoo. Bom, então você vai enfrentar o Fábio agora na próxima rodada. Eu achei bem interessante. Eu não sabia quase nada das coisas, as informações. É bastante coisa no mundo da tatuagem, assim, que a gente não tem muito contato com esse tipo de coisa. Aquele tipo de curiosidade, sabe? Que é bem interessante. Bom, então, enfrentamento final, hein? Vamos lá?
Primeira pergunta. No bloco anterior, os participantes conheceram a prova Flash de hoje, um quiz do mundo da tatuagem, o que surpreendeu alguns deles. Em uma prova bem disputada, Léo e Fábio se deram melhor e chegaram à final. Bom, então, enfrentamento final, hein? Vamos lá? Primeira pergunta. Esses desenhos sugerem um aspecto de ilusões ou imagens aleatórias, com criações que chegam a ser abstratas, porém muito criativas. Não costumam seguir uma lógica de representação, apresentando miscelâneas abundantes em cores e movimentos. Esse estilo de tatuagem é, letra A, estilo estilizada ou letra B, psicodélica? Resposta correta. Próxima pergunta. Segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o setor de tatuagens teve crescimento de 24,1% no número de estúdios regularizado no país entre janeiro de 2016 e de 2017. A quantidade de estúdios regularizados no país, segundo essa pesquisa, é de letra A, 11.380 estúdios, ou letra B, 9.234. Resposta correta. Próxima pergunta. Qual a tatuadora mais velha do mundo? Letra A, Wang Odd, ou letra B, Grace Neutral? O que vocês responderam? B. Resposta certa, letra A. Parabéns, Fábio, você venceu a prova Flash. Então você vai ter direito de escolher quem tatuar na próxima prova de eliminação. Beleza. Beleza? Nossa. Eu chutei um monte, mano. Várias eu chutei. A que eu acertei, inclusive, foi no puro chute. Essa prova foi difícil, hein? Foram muitas perguntas, mas o Fábio levou a melhor e aí agora ele pode escolher quem ele vai tatuar aí nessa prova de eliminação. E vocês têm ideia de qual é o tema dessa prova? Nem ideia. Bom, então, o tema da prova de hoje é criatividade. Bom, mas como assim criatividade? Os clientes vão trazer 3 objetos e aí a partir desses objetos vocês vão criar uma tatuagem para eles, certo? E o tempo continua o mesmo da prova anterior, então vocês vão ter 1h30 para fazer o briefing e mais 2h30 para fazer a tatuagem, ok? Bom, mas tem mais uma surpresa para essa prova. Vocês só vão poder usar a cor preta. Então, nada de colorido. E vocês, jurados, vocês têm alguma dica? Márcia, algo que você possa falar aí do tema? É bem vasto, né? Criatividade de cada um. Tem uns que nascem com ela, outros desenvolvem. Tô curioso para saber o que vai sair. É difícil dar uma dica a respeito. Sejam ousados, né? É uma boa chance para desenvolver o traço de vocês, estilo autoral, se essa for a vontade, né? Gente, presta atenção no acabamento, tá? E na precisão. Isso é bem importante. E Bela, o que você tem para falar para eles sobre essa coisa de só poder usar a cor preta? Preto é o básico, né? Então, você tem inúmeras possibilidades com essa tinta. E o segredo tá na aplicação mesmo. Pontilismo, achura, tem muitas possibilidades, espessura de traço. Brinquem bastante com essas texturas, vai fazer diferença. Uma cor só, mas pode ver que tem artistas reconhecidos mundialmente que só usam tinta preta, né? Campeonatos de tatuagem, tem categoria Black and Grey, no caso vocês vai ser o Black Work, né? Mas dá pra brincar bastante. Espessura de traços livres, não tem uma regra, então vocês podem aproveitar bem esse tema. Vai poder diluir a tinta?
Sendo preto, né? Sendo tinta preta, eu não vejo problema. Bom, então, dadas as dicas, vamos pro sorteio? Vamos lá. Bom, então vamos conhecer os clientes? Pode entrar, Lucas. Bia. Samir. E Yuri. Bem-vindos, gente. O Fábio vai poder escolher, baseado nos objetos, quem ele vai querer tatuar. Certo. Eu vou querer tatuar... Nossa, tô em dúvida entre dois aqui, mas vai ser a caveira aí. A caveira é o CD do Raimundos. E acho que é uma cueca aqui, não sei. É uma samba. Então você não precisa sortear a bolinha, beleza? Só os outros 3. Então pode começar. Bom, então vocês já identificaram aí as pessoas que vocês vão tatuar. E aí, Fábio, você vai usar a sua vantagem de mais 30 minutos na prova de animação hoje? Não, eu vou guardar para uma próxima, que eu acho que vai ser mais... Certeza dessa decisão? Seguro. Então tá bom, boa sorte. Vocês vão ter 1h30, então, de briefing para poder conversar com eles e elaborar a tatuagem. E mais 2h30 para executar, certo? Então, vamos lá? Bom, então, todos confortáveis, preparados. Quando eu liberar a contagem, vocês podem começar, beleza? Então, 1, 2, 3, valendo! Libera essas ideias aí. Quando pediram para trazer os 3 objetos, eu pensei em várias coisas aleatórias. E aí eu parei pra pensar que nenhuma das minhas tatuagens são aleatórias, todas têm um significado. E aí, olhando pelo meu quarto, eu vi o meu ursinho de quando eu era criança. E aí eu resolvi trazer ele. E aí a coroa de flores é só porque eu gosto muito de flores. E aí eu trouxe a foto com o ursinho de quando eu era pequena. Eu levei porque eu já tinha sonhado em fazer o fantasma. Então eu levei os objetos que representavam o fantasma com a vela, né? Junto com a vela já. Então, eu escolhi levar a samba canção boxer pra significar a minha cachorra, Lana, que eu tive desde o da terceira série. E há uns 2, 3 anos faleceu. Eu trouxe uma gravura do Van Gogh, que é a caveira com um cigarro aceso, que é pra representar, além uma relação que eu tenho ainda com a minha cachorra, mas também tipo de uma viagem que eu fiz eu queria significar. E eu trouxe o CD do Raimundos para significar minha infância e minha adolescência, que é o tempo que eu vivi com a minha cachorra. Oi, tudo bem? Como é que tá aí a produção? Tá bem, eu consegui adiantar bastante já até, tipo, a ideia dele é fazer um fantasma segurando uma vela nessa região aqui do peito. E eu pretendo fazer com Ashura. O planejamento, né? É, o sombreado dele eu pensei em fazer com Ashura, eu acho que vai ficar bem legal nesse tecido. E também dá um ar meio creepy, né, Porque a temática, né? É, pra temática, mas meio terror. Bacana. Fica atento ao tempo, né? Trabalha bem o tempo, porque aqui é uma região delicada, né? Lembra de finalizar no papel como você imagina na pele, para você ter segurança suficiente para aplicar. Sim, ok. Bom, mas um bom trabalho. Obrigado. E aí, senhores? E aí, Márcio? Beleza? Um pouquinho aí da criação. Os elementos, os 3 objetos foram
essa ilustração dessa caveira com cigarro, o CD do Raimundos e a cueca boxer, de boxer. E a ideia dele foi fazer ele como se fosse a caveira com o cachorro dele e essa relação de afeto que eles têm. Então a composição foi fazer um tronco de um esqueleto, o braço dela arrancado pelo cachorro, tipo, como se estivesse roendo o osso. Peguei o elemento do cigarro, deixei na mãozinha aqui dele e é isso, eles estão tipo, abraçados assim. Bacana, você vai seguir pra que linha? Sombreado, sketch? Vai ser sketch rasteladinho, que eu tô mais acostumado, meio que o jeito que eu faço desenho no papel tem uma segurança maior. Bacana. E que parte do corpo vocês vão fazer? Eu planejo fazer no braço. Então, você acha que o tempo aí tá tranquilo? Acho que tá. Eu demoro mais pra desenhar no papel do que na pele, na verdade, assim. Então tá tranquilo. Aí... Acabando o tempo agora, né? Quase não. Vai ser tudo um acabamento meio rabiscadinho assim, bem ilustra. Uma pegada mais sketch, sujão, assim, mais ou menos. Bacana, a criação tá 10. Obrigado. Boa sorte na hora da tatuagem. E aí, Vi, como estamos? Tranquilo. Tô só finalizando agora, vendo as melhores opções pra concluir esse desenho com esta, que já é outro desenho que eu não tenho tanta familiaridade, mas que eu gosto bastante da estética. Do coelho, você diz? Do estilo de textura. Ah, sim. A rachura e o sketch. Isso eu ia te perguntar. A sua ideia é fazer as rachuras dessa espessura, com esse tanto de sombra, assim mesmo? Então, algumas áreas eu pensei em deixar sem o contorno, trabalhar só com a rachura mais fina, tipo uma agulha 3, para dar mais questão de sombra leve. Em algumas áreas deixar mais escuro para demarcar o volume. Bem interessante. Trabalhar imagino eu, com mais agulha 3. Em alguns locais onde tem formas meio soltas, assim, uma agulha mais grossa, uma 5, até uma 7. Só assim, eu percebo que o coelho ele tem mais contraste. Quando você deixa o seu olho meio desfocado, o olho, as partes que tem mais achura, ele tá demarcado e tem umas áreas em branco que traz a ideia do contraste. Mas as flores não estão com tanto contraste. Talvez seja legal você dar essa equilibrada, assim. E aí, Léo? Isa. Tá fazendo aí? Então, a gente tá trabalhando no escaravelho. A gente tinha chegado a uma base, assim, do desenho, mas a gente deu uma olhada e tava com um aspecto de mosca, assim. E agora a gente tá trabalhando na lapidação do movimento da asa, da própria casca do escaravelho, pra conseguir atingir uma estética mais próxima, assim. A gente vai trabalhar no old, que é um estilo que agrada tanto a mim quanto a ele. Então, preto, a gente vai fazer bíceps aqui, quase ombro, assim. A gente vai utilizar esse encaixe e essa linha de movimento então, do você vai fazer ela meio ombro. pra baixo, assim, né? Isso, ela vai ficar, né? ela vai ficar curvada aqui, assim. Essa tem que parte com as aproveitar patas. o movimento que você Exato. tem, né, pra ver um negócio muito estático. Sim, e aí a Não gente, é seria essa linha aqui que a gente vai usar, basicamente. Legal. Aí você vai trabalhar numa texturinha legal aí. Pretinho, muito escovado, trabalhar ponto de luz e espaço de respiro. Ah, legal. Acho que essa é a meta aí. Ah, legal. Boa sorte, Uma viu? dica aí? Ah, eu confio no seu potencial. Legal. Beleza. Gostei da ideia, bem diferente. Boa sorte. Valeu, Isa. Eu sou o Léo, tenho 23 anos, nasci em Dois Córregos. Eu divido meu tempo entre faculdade e tatu, mas como hobby mesmo eu gosto bastante de tocar guitarra. Eu acho que música é parte essencial da minha vida, assim. Eu tava na casa de um tio meu que é designer gráfico. E ele viu meu caderno de desenho e ele falou, meu, por que você não começa a tatuar? Você tem um traço bem característico, bem forte. E foi o estalo, assim, de eu decidir que eu ia começar a tatuar. O reconhecimento dele pela minha arte foi uma parada que me marcou, assim. Minha mãe desenha também, ela pinta, então desde que eu me lembro, assim, enquanto ela tava desenhando, ela colocava um lugar pra mim desenhar do lado dela. Então
Foi uma parada que foi crescendo comigo durante a vida, assim. O meu primo tinha um amigo que estava começando também, e aí nesse dia esse cara fez uma tatuagem em mim e logo depois eu me tatuei, assim. E aí essa foi a tatuagem que ele fez e essa foi a que eu fiz em mim. Foi a minha primeira... Não a minha primeira, mas a primeira que eu fiz. Cada uma carrega um período da minha vida, assim, em questão de marcar um tempo, assim, sabe? Elas são cicatrizes bonitas. Ser escolhido pra fazer uma tatuagem é uma parada que é muito intensa, assim. A tatuagem é um negócio que você carrega pra vida, assim, né? Então, toda vez que alguém me procura pra fazer o trampo, assim, eu sinto muito, tipo, conhecimento mesmo artístico, sabe? É uma parada que é muito boa. Vai ser desafiador, porque envolve regras e padrões, onde todo mundo vai ter que jogar pelas mesmas regras. E isso pode ser bem interessante, porque de certa forma vai forçar um limite, né? Com tempo de execução de trabalho, de desenvolvimento e tal. Bom, tem uma frase: a solidão afaga, afoga e vicia. Porque a solidão, às vezes, ela é tida como um meio de refúgio social, assim, onde você só quer ficar com você. E essa mesma solidão, ela afaga, ela te conforta, mas ela vicia. E se você não toma cuidado com a solidão extrema, você acaba se tornando uma pessoa totalmente sozinha, né? No decorrer da sua vida, assim. Pessoal, faltam só 5 minutos pra acabar a prova, beleza? Beleza. A parte criativa é sempre um mistério, né, que vai acontecer, mas o pessoal desenrolou bem, conseguiram passar pro papel tudo que os clientes queriam, né? Achei bem legal, foi bacana. Eu fiquei em dúvida na tatuagem do Samir, por causa da caveira, eu gosto muito de desenhar caveira. E eu já tinha tatuado ele, então eu já tenho uma certa intimidade com ele, assim. Eu trabalhei numa zona de conforto, assim, porque... mano, eu desenho muita caveira e no começo eu só desenhava caveira e no começo também era só cartoon, referência bem ilustrada, então eu curti. Pessoal, contagem regressiva. 3, 2, 1, acabou. Bora tatuar agora? Bora. Atenção, tatuadores, a prova vai começar em 3, 2, 1, valendo! No bloco anterior do Risco a Risco, Fábio foi o grande vencedor da prova Flash, ganhando a vantagem de escolher seu cliente. Em contrapartida, não utilizou sua vantagem de 30 minutos na prova eliminatória, em que o tema é criatividade. O briefing foi realizado com sucesso e agora os participantes lutam contra o tempo para concluir seus trabalhos. Atenção, tatuadores, a prova vai começar em 3, 2, 1, valendo! O tempo da tatu é relativamente tranquilo, assim, porque de certa forma a gente desenha teoricamente já pensando no tempo de execução da tatu. É delicado se você erra, não é diferente, não tem como apagar. Então isso coloca mais pressão, né, na hora da aplicação. Talvez isso dificulte os participantes porque a gente vai avaliar a tatuagem aplicada, né, não o desenho só em si. Atenção, pessoal, falta só meia hora para acabar, hein? E aí, Bento, tudo bom? E aí, tranquilo? Como que tá indo o trabalho? Tá bem adiantado até. Eu já tô sombreando já e é a última coisa que eu vou fazer. Só que ainda tem bastante coisa pra sombrear ainda. E eu vi que você tá fazendo um desenho de um fantasma, né? Como que tá sendo essa experiência? Já tinha feito um trabalho parecido? Que eu me lembro, eu nunca tinha feito um fantasma, não.
Tá bem legal, eu gostei. Eu já tava com ideia de fazer há uns tempos atrás nesse estilo. Aí quando ele chegou com a ideia eu já sabia mais ou menos o que fazer. Agora faltam só 5 minutinhos. Eu saí com o mais fofo de todos. E não é uma coisa que eu costumo fazer. Coisas mais amenas, assim, mais fofas. Eu gosto de fazer coisas agressivas. Mas lidei bem também com a escolha. Consegui fazer um trabalho delicado ali, que conversasse com a cliente, com a ideia que ela trouxe, com os objetos. 3, 2, 1, acabou. Bom, gente, estamos aqui de volta e agora é hora da avaliação. Então eu vou chamar os clientes. Pode entrar Bia, que foi tatuada pela Vitória. Eu notei alguns pontos que eu poderia ter feito melhor. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista e, tipo, tá muito bonito na minha visão, tá agradável aos olhos, mas tinha coisa pra melhorar. Olá. Como que foi a execução do trabalho? Ocorreu bem, assim, na verdade. Eu acabei fazendo um pouquinho de freehand, que foi nas folhas, embaixo, que não deu tempo de eu finalizar no tempo de prova de briefing. Mas, no geral, tudo correu bem. O traçado foi até que rápido. Gostei, vi que você reduziu bem a dimensão, né, do trabalho. A aplicação também achei que ficou bem legal, não tem grandes observações, a não ser, talvez, trabalhar um pouco na próxima aí a profundidade, tá? Mostrar o que está mais para cá, o que está mais para lá, mas no geral eu gostei bastante do trabalho, viu? Legal. Muito bom, Vi. Bom, parabéns pelo trabalho, eu gostei bastante. A única observação seria em relação às flores, talvez dar mais contraste de traço, assim, para visualmente ficar mais, dar uma suavizada. Eu senti que, como o Márcio disse, ficou tudo no mesmo plano. Talvez uma suavizada de leve na orelha direita também, mas só detalhes, assim. Mas o trabalho ficou bem bacana. Obrigada. Parabéns. Bom, eu gostei muito da tatu. Você não seguiu aquela vibe sketch que a gente tinha falado. Você mudou um pouco, assim. Mas eu gostei da mudança. E aquele outline que você ia fazer, assim, pra fora... Lembra que você falou? Você acabou descartando, mas eu achei legal, porque ia ficar muita coisa, muita informação. E eu acho que você poderia ter dado um pouquinho mais de destaque no line work que você tinha feito, né? E um pouquinho menos de sombra aqui e ali. Que nem eles falaram aí a profundidade. Teria que trabalhar um pouquinho melhor, mas ficou lindo. Parabéns. Obrigada, gente. Agora pode entrar o Samir, que foi tatuado pelo Fábio. E Fábio, tranquilo? Tranquilo. E aí, a aplicação foi tranquila do processo de tatuagem? Como foi? Ficou mais corrido na hora de fazer na hora do briefing, porque a prova de criatividade eu queria pensar numa composição um pouco mais diferenciada. A gente decidiu fazer uma estética mais cartoon, assim, não queria uma pegada tão realista, então eu curti, porque no começo meus trampos eles eram todos com referência do cartoon. E é isso, tentei pegar uma estética um pouco mais sketch, não tão rabiscada, mas com uma estética bem de desenho ilustrado. E é isso. Legal, vi que essa parte não puxou tanto pro realismo assim, mas a parte anatômica sua tá em dia, né? Toda a parte do esqueleto ali, gostei bastante. Essa textura que você deu em dot work, gostei bastante da composição, a aplicação também, não tem observações assim, grandes observações pra te dar. Mas é isso, parabéns, gostei. Obrigado. Bom, parabéns, Fábio, foi um desenho muito bacana, eu achei bem original a composição, a ideia de você desenvolvendo com o cliente. Vocês chegaram num lugar interessante, né? Desenrolou rápido o desenho, a aplicação também tá bem bacana. Só não tenho mais nenhuma observação, parabéns pelo trabalho. Parabéns, ficou lindo, super legal, a parte anatômica realmente tá muito impecável.
que é bem difícil, né? Desenhar formas, o corpo, assim, ossos, bem difícil. E parabéns. O que eu falaria pra você é talvez um pouquinho mais de sombra aqui na parte de trás, assim, pra dar mais volume, mas só isso. Ficou lindo. Parabéns. Obrigado. Eu agradeço. Valeu. Lucas, que foi tatuado pelo Léo. E aí, pessoal? Beleza? Tranquilo. E como foi a execução do trabalho? Pô, foi um processo bem gostoso de fazer, assim, um trabalho onde o cliente tinha um gosto muito próximo do meu ali e acho que a gente conseguiu um encaixe legal, uma posição legal para tatu dentro das linhas corporais dele. E é isso. Legal, gostei bastante do trabalho, assim, você sempre puxa bastante pro old, né? Que é o estilo que você está mais familiarizado. Sim. E gostei muito da aplicação, né? O trabalhar com o preto ali, preto sólido, sem diluição nenhuma. Eu achei a aplicação muito bacana, gostei. Obrigado. Parabéns, viu? Gostei também, parabéns pelo trabalho, a composição. Você começou numa ideia, aí você foi mudando no processo, foi refinando o traço, o desenho. Foi exatamente isso. No começo eu achei que o formato do besouro ele não estava muito próximo, assim, ele estava com umas características mais de mosca, asinha redondinha. Aí eu vim quebrando um pouco essa estética e criando algo que fosse mais meu mesmo, assim, eu não queria muito algo que fosse parecido com o que já havia. Aí não tem muita graça, né? Parabéns, muito legal o seu trabalho. Obrigado. Ficou muito fera, parabéns, gostei muito. É algo assim que você faz com segurança, com confiança e dá pra ver no resultado final, que isso se sobressai. Parabéns. Obrigado. E por último agora o Yuri, que foi tatuado pelo Bento. E Bento, correu tudo bem lá na execução do trabalho? Como foi? Sim, foi tranquilo, foi bem legal. Tipo, o tempo não foi tão apertado dessa vez quanto foi das outras vezes, da última pelo menos. E correu bem na execução, foi legal. Legal que você também fez um trabalho um pouco menor, né? Tava reduzido ali. Sim. Deu pra aproveitar bem o tempo, né? Eu diminui um pouco o desenho pra encaixar um pouco melhor no peito dele. Sim. Algumas observações, assim, gostei da composição, achei que poderia ter usado um pouco mais, colocado algum elemento mais chamativo ali. A parte de dot work, assim, de contraste, você começar a parte escura ali, clareando, eu achei que ficou bem legal, mas eu tenho que apontar 2 pontos aqui que identifiquei, né? Um que a gente chama que estourou o traço, em um pequeno ponto, né? E em outro ponto ficou falha de aplicação ali, sabe? Você vê que poderia ter pegado um pouquinho mais pesado na parte do contorno. Fora isso, gostei bastante, né? A gente tá vendo na foto, mas pessoalmente aqui, bem melhor do que na foto, né? Parabéns, gostei. Obrigado. Bom, primeiramente, parabéns, Bento, pelo trabalho. Gostei bastante da ideia. É interessante porque o Márcio teve uma visão diferente da minha, assim, em relação à composição. Eu gostei da ideia de ser limpo, da ideia da fumaça transpassando, de como você resolveu a fumaça com tracinho, deu pra ver bem o contraste. Foi o que eu mais tentei fazer uma coisa mais diferente na fumaça, mas pra dar muito destaque no desenho. Ficou bem legal, ficou bem interessante e é uma textura difícil de fazer. E eu gostei de ser limpo visualmente, eu achei que resolveu bem o trabalho. Mais questão de aplicação mesmo, mas assim, bem sutil. Eu acho que a ideia, a coisa da composição se sobressai a aplicação. Mas... Obrigado. Eu tive um pouquinho de dificuldade com alguns traços, eu meio que subestimei um pouquinho os traços retos do fantasma, sabe? Mas eu achei que no geral ficou bem legal. Sim, ficou bem bacana. Parabéns pelo trabalho, você seguiu uma dica lá que eu te dei. Sim. De dar mais profundidade no lençolzinho. Começar bem pretão fantasma. E subindo. Só acho que podia dar um pouquinho mais de contraste, assim, entre as curvinhas, sabe? Mas eu gostei.
Eu acho que poderia também ter dado um bold a mais ali no fantasma, engrossado um pouquinho mais. Mas, basicamente isso. E tem alguns elementos pequenininhos, muito pequenininhos, que nem a vela, o negocinho que segura a vela. Mas é só isso mesmo. Ok. Bom, gente, feita a avaliação aqui dos nossos jurados, vamos ao resultado. Bom, jurados, quem dá adeus ao programa de hoje? Bom, gostaria de frisar que foi uma decisão bem difícil. A gente ficou dividido na escolha e acho que cada vez mais dentro da competição vai ficar mais difícil de chegar e eliminar alguém, porque vai afunilando cada vez mais, né? Mas parabéns, Vitória, pela composição, pela ideia. Parabéns, Fábio, pelo desenrolar do desenho, bem bacana. Parabéns, Léo, pelo seu trabalho. Parabéns, Bento, por como você chegou ao desenho com o cliente, o desenrolar, bem bacana. Dá pra ver bem o traço de cada um, acho isso já genial, assim, tô aprendendo muito com vocês aqui. Mas infelizmente, hoje a gente vai eliminar mais alguém. E, bom, a gente conversou, foi bem difícil, mas foram detalhes, assim, pequenos detalhes que cada vez mais vão fazer diferença. Então, a pessoa eliminada de hoje é você, Bento. Gostei muito de como você resolveu a ideia da fumaça. Achei o desenho limpo visualmente, mas aquela questãozinha da linha, né, da aplicação, o tracinho que estourou, pequenas coisas, porque visualmente, pessoalmente, na pele do cliente está muito bacana e você tem um grande potencial nessa área. E continue, né? Não deixe de acreditar no seu trabalho e o que precisar, estamos aqui, tá bom? Eu acho que é justo, assim, a avaliação deles, porque eles estão avaliando realmente detalhes pequenos, né? Defeitos na tatuagem. E na hora da execução do fantasma teve mesmo defeitos, assim, principalmente de traço, que foi erros, assim, que vai cometendo. Mas você vê, assim, que não... Eu tô feliz que não afetou o resultado da tatuagem. A tatuagem em si tá linda. Mas eu cometi alguns erros lá de traço, assim. Traço estourado que eu nem tinha visto ainda. Então é normal. Gente, eu queria agradecer bastante pela experiência, tudo, de estar participando aqui. Foi bem legal. É bem cansativo, né, o negócio das provas, tudo, da gente ter tempo. Eu gostei bastante de poder estar participando, de estar divulgando meu trabalho aqui e, honestamente, tipo, com todo mundo que está participando, eu não tô nem triste, assim, de perder, sabe? Tipo, eu tô meio triste de sair tão cedo, eu queria participar um pouquinho mais. Mas é bem legal saber que um de nós vai ter a oportunidade de ter o prêmio, de ter o workshop profissional lá. Então eu tô bem... tô triste por sair hoje, mas vai dar tudo certo. Bom, então vem cá, Bento. Vamos nos despedir. Foi um prazer ter você aqui. Parabéns pela sua trajetória. Você tem um caminho brilhante, longo aí pela frente. Bom, queria agradecer novamente aos nossos jurados. Muito obrigada pelas dicas, pelo carinho, cuidado com todos os nossos artistas. Obrigada novamente por vocês que continuam com a gente. Ao Bento, ao nosso público que também faz nosso programa cada vez melhor. E também agradecer aos nossos patrocinadores, né? Porque sem eles não seria possível realizar o Risco a Risco. Então, um agradecimento ao Pink Suprimentos, ao Amabile, um restaurante maravilhoso aqui de Bauru, e a Thaís Valente, que é a tatuadora que está dando o prêmio, o curso, workshop em São Paulo, de 2 dias sobre aperfeiçoamento profissional. E é isso, gente. A gente se despede hoje um pouquinho mais triste, mas mais perto aí do final da competição. Nós nos vemos no próximo programa. Até logo!